Um suicida pode ir para o céu? Um recém-nascido que morre pode ir para o céu? Olá, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, onde nós vamos discutir aqui mais algumas coisinhas, sempre com um enfoque bíblico, sempre dentro de uma perspectiva bíblica. Como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, a minha pergunta aqui foi a seguinte, a minha primeira indagação: pode um suicida ir para o céu? Então, primeiramente, vamos pensar o seguinte: o que é o suicídio? Ao meu ver, suicídio é o fruto de uma doença. Assim como uma pessoa morre por um problema renal, assim como uma pessoa pode morrer de asma, assim como uma pessoa pode morrer num ataque cardíaco, num AVC, uma pessoa pode morrer por estar doente mentalmente, por estar afetado e chegar ao suicídio. Então, o suicídio é o final de uma doença. Aí, se a gente pensar assim, já muda um pouco o enfoque, já muda um pouco o julgamento que as pessoas fazem acerca dos suicidas. Eu sei que tem muita gente que diz que o suicida ele vai direto para o inferno, o suicida perde a salvação, mas será que é isso mesmo? Se a gente pensar no suicídio como uma doença, ou se a gente pensar no suicídio como, por exemplo, você está lá na guerra da Ucrânia, você foi capturado, você está sendo torturado, você tem um segredo que, se for revelado, pode custar a vida de muitas pessoas inocentes e você acaba se matando, então, para preservar esse segredo. Isso não muda um pouco a perspectiva também sobre o suicídio? Então, vamos pensar de um modo bíblico aqui. Quem é que vai para o céu? Quem é que é salvo da condenação eterna? Eu gosto muito do livro de Romanos, que Paulo escreveu para os romanos, é fantástico. É assim, um tratado de teologia dentro da Bíblia. O livro de Romanos, ele explica muita coisa da doutrina cristã, muita mesmo. Então, se a gente for para o livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, eu vou ler rapidinho aqui para a gente, olha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todo ser humano nasce condenado ao inferno. A gente já nasce pecador, é chamado pecado original. Entrou lá com Eva e com Adão, contaminou toda a humanidade, a gente já nasce perdido, a gente já nasce pecador. Então, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Se você não fizer nada, está tudo certo, você vai para o inferno. Essa é a condição natural do homem. A gente nasce pecador, a gente nasce com esse pecado em nós, com essa natureza. Mas o homem não nasce bom e a sociedade vai corrompendo? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a única maneira de você escapar do inferno é você se arrepender dos seus pecados, é crer que Cristo veio, viveu entre nós, morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e que ele voltará. Então você tem que confessar isso, você tem que aceitar isso no seu coração, confessar com a sua boca, e é assim que você é salvo. Ok, se você se suicidou, se uma pessoa se suicidou e essa pessoa era salva, ela já havia crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu creio que essa pessoa vai para o céu. Essa pessoa vai para o braço de Cristo. Mas não, essa pessoa quebrou o mandamento, que é não matarás. Realmente, quebrou. Mas quem é que morre sem pecado? Quando a gente se arrepende, a gente passa a ser justificado, mas a gente continua sendo pecador. Se você morresse agora, você ia morrer sem pecado nenhum. Então, vamos ali para Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus faz o chamado Sermão do Monte, ele fala sobre várias coisas. E no capítulo 7, versículo 1, ele diz o seguinte, é sobre o costume de julgar os outros. Então, Mateus 7, versículo 1. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus,
porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A gente fica julgando a pessoa que se matou, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso daí. Então não julgue para não ser julgado. Você está com uma trave gigante dentro do seu olho e está querendo falar do cisquinho que está no olho da pessoa ali. Então note que eu não estou fazendo uma apologia ao suicídio. Eu acho deplorável mesmo uma pessoa chegar ao ponto de se matar. Não é isso. Deus não nos criou para isso. Mas o que eu estou querendo defender aqui é que eu não acredito que uma pessoa, pelo suicídio, possa perder a salvação. A pessoa perdeu, não tem essa salvação porque ela não creu em Jesus, porque ela não aceitou. Isso vale para qualquer tipo de morte. E, ao meu ver, e de muitos estudiosos, um suicida pode sim ir para o céu. O suicídio é o final de uma doença, gente. E na Bíblia está cheio de gente que ficou profundamente triste, profundamente deprimido. A depressão, a tristeza, não é só um fenômeno provocado por forças espirituais extremas. Claro, o diabo age para deixar a gente triste, para deixar a gente miserável, para levar a gente para a depressão. Nós temos grandes homens na Bíblia que ficaram deprimidos. Por exemplo, o profeta Elias. Ele foi muito usado por Deus. Não vou contar a história de Elias aqui, é muito bonito, mas eu não vou contar. Mas o fato é que ele mandou chamar 450 sacerdotes do deus Baal, 450 sacerdotes da deusa Será, e fez uma espécie de um desafio. Mandou cortar um boi, jogar lenha, tal, e eles tinham que ficar orando para Baal e para Será para cair fogo dos céus e queimar esse sacrifício desses touros. E esses profetas de Baal e de Aserá ficam lá gritando, se lamentando, ficam horas e horas, começam a se cortar, a se machucar, derramar sangue. E o Elias fica tirando sarro, fala: acho que vocês não estão falando alto o suficiente, vai ver que ele não está ouvindo, vai ver que o seu Deus aí está dormindo, vai ver que ele foi no banheiro. E ele fica tirando sarro disso daí, eles não conseguem fazer nada. Aí o Elias pega, ora a Deus, cai fogo dos céus que consome o touro dele, e ele mata, resumindo, ele mata os 900 profetas que estavam ali. Aí Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, ela promete matar o Elias. Como assim você fez isso? Então, olha só, isso está narrado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, está escrito assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Ele parou ali para morrer. Ele pede para Deus matar ele. Elias, um super profeta de Deus, um cara fantástico, maravilhoso, veio de uma vitória incrível, impressionante, o tanto que ele humilhou aquele pessoal todo, o tanto que ele mostrou a grandeza de Deus ali, e no dia seguinte ele pede para morrer. Tamanha depressão que ele entra, tamanha tristeza que ele entra, porque ele foi ameaçado pela Jezabel. Então, nós temos grandes nomes na Bíblia de pessoas que ficaram profundamente tristes, que entraram em depressão. Jesus nunca pensou em suicídio, hein? Mas Jesus também ficou triste. O próprio Deus encarnado aqui na Terra ficou triste.
Quando Jesus acabou a Santa Ceia, se despediu dos discípulos, tal, ele subiu, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, para orar. E ele foi com Pedro, Tiago e João, que eram alguns de seus apóstolos. Tá? Então, se você pegar lá em Marcos, é Mateus, Marcos, tá? Segundo o livro da Bíblia. Se você for lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 33, fala dessa ida de Jesus para o monte, está escrito assim. Então, Marcos 14, 33. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Vou voltar um pouquinho. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Aí Jesus vai, isso é contado nos outros evangelhos também. Aqui em Marcos não fala, mas nos outros fala que ele chegou a suar como se fosse gotas de sangue. Tamanha era a aflição de Jesus ali. Então Jesus também se entristeceu. Então, um suicida, ele pode ir para o céu? Na minha opinião, pode. E na opinião de muita gente, pode sim. Eu vou lá para Romanos agora. Eu já falei que eu gosto muito de Romanos, né? Em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 37 e 38. Eu vou ler a partir do 37. Está escrito assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você está salvo e você cometeu suicídio, uma coisa muito triste, uma coisa lamentável, fruto de uma doença, de uma situação terrível, eu creio que a pessoa pode sim ir para os braços do Pai. Eu não sou dessas pessoas que falam que o suicídio, a pessoa está condenada ao inferno. Eu acho uma coisa muito triste, eu acho uma coisa que tem que ser tratada. É uma coisa que precisa de muita oração, sim, mas também precisa de médico, precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo, precisa de terapia, precisa de remédio, precisa de toda a atenção do mundo. Essa história de que quem fala que vai se suicidar não se suicida. A experiência que eu tenho mostra que suicida sim. A pessoa que quer se matar, às vezes ela começa a falar que quer se matar. Não é só brincadeira, não é coisa para chamar atenção, não. Então fica bem esperto com isso daí e a gente tem que ter mais amor com as pessoas. Aí eu coloquei aqui também se era possível uma criança recém-nascida morreu. Para onde vai essa criança recém-nascida? Há um grupo de pessoas, de estudiosos, que pensa da seguinte maneira: já que o homem nasce condenado, essa criança nasceu sem se arrepender, então essa pessoa vai para o inferno, que é o lugar natural. Então há um grupo que pensa assim. Não é o grupo a qual eu pertenço. Eu pertenço a um outro grupo que pensa isso da seguinte forma: se a criança morre antes da idade da razão, o que é a idade da razão? É aquela idade na qual você consegue discernir as coisas do bem e do mal, onde você consegue pensar na opção de aceitar a Cristo ou não. Então, a pessoa que morre antes disso, ela está salva. Agora, se a pessoa morre depois disso e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa não está salva, essa pessoa vai para o inferno. Então, criança que morre pode ir para o céu? Na minha opinião, sim. E a gente tem que pensar que nós estamos falando sobre Deus. Se a gente acha que a gente consegue ser justo em alguma coisa, você imagina Deus que sempre é justo. Então, acho que você não precisa ficar preocupado com a morte de crianças, não, que eu creio que Deus faz a justiça. E o meu pensamento é esse daqui. O meu vídeo ficou longo demais, para variar, já estamos com quase 15 minutos. Eu gostaria de agradecer muito de você ter ficado até agora me ouvindo e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você está triste, se você está
deprimido, se pela sua cabeça já até passou essa coisa de tirar a própria vida, eu falo que há uma vida muito linda para você viver. Há dias muito, muito lindos, claro, muita luta pela frente, mas dias de beleza extraordinária ao lado de Deus. Se você conseguir encontrar esse caminho, se você entregar a sua vida para Jesus, a sua vida vai mudar, as suas tristezas vão ficar muito diferentes, você vai ter uma alegria que só o Espírito Santo é capaz de dar. Eu sempre falo, não é que sua vida vai ser um mar de rosas, mas vai ser outra história. Deus pode mudar completamente a sua história, mas completamente mesmo. Mudou a minha, pode mudar a sua, pode mudar a de qualquer pessoa. Cristo é suficiente para qualquer pessoa. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha um lindo e maravilhoso dia pela frente. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.